Uma comunidade na zona oeste do Rio não quer mais receber o gás encanado. Os moradores estão assustados. Dizem que um vazamento em uma das tubulações da SEG provocou um acidente grave e deixou um homem ferido. O conjunto habitacional em Padre Miguel foi construído há 50 anos e não tinha gás encanado. A tubulação foi instalada na fachada dos prédios há cerca de 15 dias e aí começaram as reclamações. Eu e outros moradores estamos sentindo dor de cabeça, tonteira, e o perigo que nós estamos correndo de noite com isso aqui. Nós estamos reivindicando o direito de não ter isso aqui. Um caso grave aconteceu na última segunda-feira. Este aposentado sofreu queimaduras no rosto, braços e barriga por causa de um incêndio na casa de máquinas. Quando ele ligou a bomba d'água que fica atrás do distribuidor de gás, houve uma explosão. Esquecendo de ver o que tem no prédio de 50, 60 anos. Sabe se tem alguma eletricidade ali, alguma coisa aqui, alguma casa de bomba, nada. Nada, não estão vendo nada. Moradores contam que no dia seguinte ao acidente, a Companhia Estadual de Gás esteve aqui no prédio e trocou o encanamento que estava vazando. Os moradores também reclamam que os canos ficam expostos e podem ser facilmente danificados. Neste edifício, dos 16 apartamentos, apenas 2 estão usando gás encanado. A maioria dos proprietários, com medo de vazamentos, prefere continuar usando os botijões. Não quero e eu não vejo vantagem nenhuma, prefiro continuar com o botijão. No início desta semana, nós já falamos sobre os perigos de uma instalação mal feita de um aquecedor de gás. Imagine uma tubulação inteira. Vamos ao vivo com o repórter André Rode. André, o que a SEG diz até mesmo para tranquilizar os moradores de Padre Miguel? Márcio, a SEG lamenta o acidente em que uma pessoa sofreu queimaduras e informa que já enviou técnicos ao local para avaliar a situação. Eu vou conversar com o chefe do Serviço de Atendimento a Clientes da SEG, Nivaldo Dias. Qual é a explicação da SEG para esse acidente e, enfim, todas essas reclamações dos moradores lá de Padre Miguel? O acidente ocorreu devido à falha em uma das conexões de instalação. Já foi detectado. Já está sob acompanhamento do controle de qualidade da SEG, está intensificada a verificação da sua ocorrência. O senhor Carlos está recebendo toda a assistência hospitalar da SEG. E lembramos que a SEG fará uma revisão geral em tudo que lá foi instalado, não é? E lembrar que os moradores não é obrigado a usar o gás, não é obrigado a ter o gás. Esse acidente não poderia ter sido evitado, esses problemas todos não poderiam ter sido evitados? Essa obra segue as normas de segurança? Integralmente as normas de segurança. Foi uma falha pontual, muito pouco, raramente acontece. Era uma conexão que estava subterrânea, uma parte que leva as instalações até o prédio, uma coisa incomum. Por isso, o alerta segue, que está exatamente, repito, verificando, através do controle de qualidade dela, o que efetivamente ocorreu. Agora, o que está sendo feito para evitar novos problemas? Não seria necessário uma vistoria mais detalhada? Sim, nesta área principalmente, nós vamos rever todas as instalações, rever tudo que foi feito, para que não haja uma outra possibilidade de erro. Ok, eu vou pedir ao senhor que continue mais um pouco com a gente, porque os moradores do Leme também têm queixas sobre os serviços da SEG. Suzana Naspolini, qual é o problema por aí? André, a Associação de Moradores aqui do Leme reclama que a SEG detectou vazamento em alguns pontos onde houve a conversão para o gás natural e que agora está querendo cobrar dos moradores pelo serviço de reparo nestes pontos. Eu converso agora com o João Elia, que é advogado da Associação de Moradores. É isso, os moradores não querem pagar por esse serviço. Na verdade eles estão oferecendo um produto com o dobro da pressão do gás anterior. Então não é justo que o usuário vai arcar com as custas da adequação dos novos tubos, que não suportam essa pressão, ao novo gás. O que vocês pretendem fazer? Vocês entraram com uma ação coletiva? Eu e o escritório que eu represento, a Levato Advogados Associados, estamos preparando uma ação civil coletiva no sentido de solicitar que essa conversão seja feita de forma segura e sem ônus para os usuários. Que os usuários, na alegação de vocês, eles não querem pelo serviço, eles estariam sendo obrigados a fazer essa conversão, é isso? Porque no caso a SEG diz que eles ficam sem o gás e que é serviço essencial. E não só isso, há um outro problema que eu acredito aqui no Leme também, de segurança pública, porque a rede, que também tem a sua pressão duplicada em via pública, ela corre pelo subterrâneo. E esse acúmulo de gás está fazendo com que haja um risco muito grande. É como se fosse uma bomba silenciosa armada e é necessário que alguma autoridade municipal ou estadual se mobilize para tentar mudar esse estado de coisa.
Já aconteceu algum problema mais sério aqui nessa região? Copacabana, toda semana tem explodido um bueiro e que a SEG não se manifesta de uma maneira precisa, mas e na Penha também houve um caso de uma rua inteira que explodiu. Ok, obrigado pela sua participação. Vamos agora, então, ouvir o engenheiro da SEG que está com o repórter André Rode. Isso, Suzana, nós voltamos a conversar com o chefe do Serviço de Atendimento a Clientes da SEG, Nivaldo Dias. O senhor ouviu aí a reclamação dos moradores do Leme, o que o senhor tem a dizer? Quem é que paga pelos reparos? Os reparos dos ambientes dos quais têm que ser utilizados aparelhos a gás é uma determinação do Regulamento de Instalações Prediais do Rio de Janeiro. Quanto ao que o senhor falou aí a respeito da obrigatoriedade ou não do uso do gás. O gás canalizado, como qualquer outro serviço prestado, exige regras de segurança, existem parâmetros que determinam o uso de segurança. O gás, hoje, atual, utilizado na Rua Anchieta, na área do Leme, é gás manufaturado, a uma pressão de 120 milímetros. A pressão que vai ser utilizada em gás natural, provavelmente está programado para junho e julho do ano que vem, é o gás natural, que vai a 220 milímetros. Isso é uma pressão irrisória. Quanto à rede de gás, da mesma forma que detectamos e que apresentamos ao cliente através das campanhas de revisão para a conversão das instalações internas, de todos os seus aparelhos, também fazemos na rede de gás. Há um trabalho, a obra de ruas da SEG, por todo o Rio de Janeiro hoje, justamente, enquanto apresentamos aos moradores, aos clientes, as condições de suas instalações, também verificamos a rede e substituímos essas redes. Agora os moradores têm alternativa, eles podem optar por continuar com o gás manufaturado ou não, no caso do Leme? Opção existe, só que usando o gás com segurança, mesmo que utilizem outro gás, terá que seguir as mesmas regras de segurança, ventilação, chaminés, flexíveis. A instalação interna tem que estar estanque. O que está acontecendo no Leme é mais um dos casos de Copacabana. Em 31 mil clientes revisados no Leme, apresentou 2,5% de clientes com defeitos de instalações com escapamentos. Tá ok, muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Bem, no caso do Leme, os moradores recorreram à justiça, o que pode ser feito por eles e também pelos consumidores em Padre Miguel. Nós vamos conversar aqui no estúdio com a defensora pública Andréa Maza. Obrigada pela presença. A companhia de gás pode ser obrigada a trocar todas as instalações sem qualquer custo para os moradores? Ana Paula, o que acontece é o seguinte, essa situação que se instalou entre os consumidores, toda a região metropolitana do Rio e a SEG, é uma relação de consumo. E como uma relação de consumo, ela tem uma peculiaridade a mais. Geralmente você tem consumidores de um lado e várias empresas fornecedoras de um serviço do outro. E você, a partir do momento em que você constata uma inadequação, uma ineficiência na prestação do serviço, você opta por uma outra. No caso do gás, você só tem uma empresa, só existe uma concessionária. Então, os consumidores são compulsórios, eles têm que se utilizar daquele tipo de serviço. Então, o que acontece? A partir do momento em que a SEG impõe a conversão do gás manufaturado para o gás natural, isso sem contar com os riscos, né? Você já tem aí, isso não pode nunca levar à oneração do consumidor. Então, essa cobrança que está sendo feita no Leme, né, no meu entender, é abusiva. Durante 36 meses, eles vão pagar parcelas de R$ 45. É absurdo, porque é a SEG que está impondo a conversão do gás manufaturado para o gás natural. Então, a partir do momento que ele impõe, ele tem que arcar com tudo isso. Isso sem contar com os riscos que a gente sabe, que já foi realmente relatado anteriormente. O gás natural, ele tem um risco muito maior do que o gás manufaturado. A pressão dele realmente é maior e, acima disso, nós temos todo o encanamento da região metropolitana do Rio de Janeiro, muito antiga. Mas o que faz o morador, então, no próximo bairro, que eu não sei agora qual é, que vai passar pela conversão? O que ele faz? Bom, primeiro de tudo, tem que procurar, se não consegue resolver com a SEG amigavelmente, procurar os meios judiciais. Um advogado ou a defensoria pública, no caso de ser hipossuficiente, não ter condição de pagar o advogado, para entrar com a ação. A ação para quê? Primeiro, para que seja feita toda a renovação daquele encanamento. Isso é importantíssimo, porque não pode a gente ficar usando, o consumidor usar o gás natural, que já tem uma pressão maior, com o encanamento anterior, né? Então, teria que fazer isso, procurar a justiça, entrar com ação para que seja feita a forma mais fácil de se chegar à segurança.
Agora, por exemplo, se a SEG alegar que, na verdade, o consumidor tem que trocar aquela instalação porque ela está inadequada para qualquer tipo de gás. Já estava inadequada antes, a SEG foi lá na hora da conversão e constatou isso. Nesse caso, é o consumidor que paga ou não? Não, não pode ser o consumidor que paga, hipótese nenhuma, porque é um encanamento, a SEG está impondo isso. A SEG, ela tem que dar ao consumidor o uso contínuo daquele bem. Mas aí, dando uma de advogado do diabo, não é o condomínio do prédio que tem que cuidar das suas instalações também? Sim, exatamente. Mas eu entendo, dentro do Código de Defesa do Consumidor, né, que você sabe que é uma relação desequilibrada, você tem a SEG de um lado, uma empresa concessionária de serviço público forte, e do outro o consumidor fragilizado, hipossuficiente, vulnerável. Então, você interpretando isso de acordo com as normas consumeristas, não. Porque se ela está impondo a conversão do gás manufaturado para o gás natural, tem que arcar com isso. O consumidor não pode ser onerado. Mas minha pergunta foi se nessa troca, o que a SEG pedir de mudança nas instalações não for por causa do gás natural, mas for porque realmente a SEG chegou lá e viu que as instalações, mesmo para o gás manufaturado, não estão boas. Bom, aí nesse caso não, porque aí nesse caso a responsabilidade seria do condomínio, né? Nesse caso não. Mas no caso de eles estão querendo converter e as instalações não estão adequadas para o gás natural, automaticamente tem que arcar e a SEG. Tem algum telefone de contato da Defensoria Pública? 2299, Avenida Marechal Câmara, 314, no centro do Rio. 2299. Muito obrigado, Andréa Maza, da Defensoria Pública do Estado. Obrigada a vocês. Obrigada. E o telefone...